agora. Você agora está usada. Soberano e eterno Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu venha usar tua serva, Senhor, tu venha colocar as palavras na boca dela, meu Deus. Eu sei, Senhor, que tu pode muito mais. Tem pessoas sedentas da tua palavra, tem pessoas esperando, Senhor. Usa a tua serva em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez, né? Conhecendo mais uma parte da família que vai morar no céu, amém? Eu me sinto honrada, agradeço ao pastor, né? A irmã Michele, que me convidou para estar aqui, por estar no altar, porque é uma grande responsabilidade estarmos aqui, mas eu sou grata, meu Deus. Já que estamos em pé, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nesta noite, igual o pastor falou, quem não sentiu a presença do Senhor precisa estar mais ligado, porque Deus ele está neste lugar. Desde o início que eu entrei, eu comecei a sentir a presença do Senhor. Desde o primeiro louvor da harpa. E isso, irmão, quando nós chegamos na casa do Senhor, que quando nós começamos a adorar o Senhor desde o início, eu tenho certeza que Deus, no final, você vai sair daqui agraciado pela presença do Senhor. Aleluia. Lucas 19, vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo, todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podeis aceitar o nome de Jesus? Eu confesso que eu tentei fugir dessa responsabilidade hoje, né? Quando eu chamo mais a Valquíria, né? Do que a Michelle. Vocês não chamam Michelle, eu chamo Valquíria. E quando ela me perguntou se eu poderia trazer a palavra, na verdade eu já tinha até outro compromisso, né? E eu falei para ela, eu falei: mulher, eu não sou nenhuma pregadora. Não, só sei dizer que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. É por isso que eu estou aqui nessa noite, porque houve salvação na minha vida. Aleluia. E eu tentei dizer que não queria, e depois ela disse que já tinha colocado, já anunciado. E eu pensei melhor, eu falei: Senhor, eu vou. Perguntei ao meu pastor se eu poderia estar aqui. Para quem não me conhece, né, eu congrego ali na Assembleia de Deus Céu Azul, na Asdeca, ali na quadra 184, lote 20. O meu pastor é o pastor Matias, tá? E o pastor presidente, o pastor Temístocles Alegrim, né? E com a permissão deles, debaixo da bênção deles, eu estou aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que eu estou muito alegre com o meu Deus nessa noite, porque eu já ouvi louvores, testemunho que alegram o nosso coração. E se eu estou nessa noite aqui é porque eu sou um milagre de Deus. Aleluia.
Eu não vim contar a minha história, a minha vida, mas Deus ele fez grandes coisas na minha vida e continua fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu pensei em vir para este culto, trazer esta palavra, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. É uma palavra que eu acho que até as crianças já conhecem de cor e salteado. Né? Eu tenho uma netinha e uma neta de 6, 7 anos, a Cecília, né? Que é prima da Gabriela e da Valentina. Para quem não sabe, são minhas netas. Louvado seja o nome do Senhor. E ela sabe muito a história da Bíblia, por causa que ela frequenta a escola bíblica dominical. Não falta uma escola bíblica. Então, crianças aprendem na escola bíblica dominical, louvado seja o nome do Senhor. E é uma história bastante conhecida. Eu comecei a meditar nesta palavra, e é uma das mensagens que eu mais amo na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, é a história de Zaqueu. Eu quero te dizer nessa noite, você não veio em vão a este lugar. Eu até falei para a Valquíria, eu prego manso, eu sou quietinha assim, mas eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Abra o teu coração nesta noite para entender o que Deus vai falar contigo, aleluia. Porque a presença do Senhor neste lugar é real. Eu estou alegre, se eu pudesse sair daqui agora, eu saía satisfeita, porque eu senti a presença do Senhor. Porque não tem tristeza maior do que um crente entrar na casa de Deus e sair vazio da mesma forma que ele entrou. Mas quando nós entramos vazios e saímos cheios da presença do Senhor, nós saímos aí falando o que Jesus tem feito neste lugar. E eu quero te dizer nessa noite, comece a dizer o que Deus tem feito na tua vida, na tua casa. Comece a proclamar esta palavra, porque eu tenho certeza que Deus ele fez um milagre dentro da tua casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes, como diz a história de Zaqueu, é uma história que a gente sabe, mas eu sei que Deus, toda vez que a gente prega esta palavra, Deus ele dá uma direção diferente. E nessa noite não vai ser diferente. Por mais que você tenha escutado esta palavra, mas eu creio que aqui tem alguém precisando ouvir esta palavra nessa noite. E Zaqueu, irmão, eu acho interessante a história de Zaqueu, porque a Bíblia diz que Zaqueu ele era o chefe dos publicanos. Nós sabemos que um publicano significa que ele é um servidor público, né? Ele servia aquela cidade, aquele lugar. E ele era chefe daquelas pessoas que cobravam imposto. E eu tenho certeza que Zaqueu não era querido por ninguém, principalmente pelas pessoas pobres. Porque ele não queria saber de onde é que você ia tirar, aquelas pessoas iam tirar os seus impostos. Mas eles tinham que pagar os seus impostos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu acho interessante, porque eu tenho certeza que Zaqueu, assim como eu e você, um dia ouviu falar de Jesus. Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus. Zaqueu começou a ouvir falar dos feitos que Jesus estava fazendo naquele lugar. E ele ficou incomodado com aquilo. Ele ficou incomodado e colocou em seu coração que ia conhecer Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite, que antes mesmo de você querer conhecer Jesus, ele já te conhecia. Ele já sabia a tua trajetória. Deus, ele marcou o encontro conosco nessa noite. Eu nem sabia que um dia eu viria aqui. Valquíria já me convidou várias vezes, eu nunca vim. Mas nessa noite o Senhor marcou o encontro comigo e com você neste lugar. E naquele dia Zaqueu sabia que Jesus estava passando ali naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó e ia passando. E nós sabemos que a palavra de Deus aqui nos Evangelhos, quando Jesus, em qualquer lugar que ele estivesse, estava uma grande multidão. Muitos queriam ser curados, queriam ser libertos, e muitos queriam ver Jesus falhar em alguma coisa. Mas Zaqueu queria conhecer Jesus. E Zaqueu, inocentemente, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, e não tinha como ele ver Jesus no meio daquela multidão. Mas a Bíblia diz que ali ele encontrou aquela árvore, uma figueira brava, e subiu naquele lugar para ver Jesus passar.
Ele só queria saber quem era Jesus. Ele falou, vou ver ele passar aqui. E eu vou ver realmente o que ele tem feito e o que ele vai fazer. Mas Zaqueu ele teve uma grande surpresa. Zaqueu ele teve uma grande surpresa. Porque ao invés de ele achar que estava encontrando Jesus, Jesus já tinha encontrado. Jesus já sabia que havia uma obra a ser feita naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E o obstáculo de Zaqueu em vez de Jesus era a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a nossa irmã contava aqui o testemunho dela, a gente muitas das vezes se questiona quando a gente está passando por um momento difícil. Nós somos humanos mesmo, né? Não tem jeito. Nós sabemos que Jesus ele é capaz, ele faz o impossível na nossa vida. Mas nós ainda questionamos. Quantas vezes eu chego na minha casa quando eu estou com alguma dificuldade ou um problema de saúde e eu olho e falo assim, Jesus tem misericórdia de mim, eu clamo igual aquele cego de Jericó. Eu falo, Jesus, eu não suporto mais, eu começo a chorar diante do Senhor. E quantas vezes o Senhor chega para mim e fala no meu coração, ele diz como disse para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas Zaqueu ele teve um encontro. O encontro que ele teve com Jesus transformou radicalmente a sua vida. Eu não sei como foi o teu encontro com Cristo. Eu não sei o que ele fez na tua vida. Mas na vida de Zaqueu foi um encontro bem radical. Jesus transformou a vida de Zaqueu. Como ele transformou a água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Às vezes nós estamos tomados por sentimento, por culpas, por coisas que acham que a nossa situação não tem mais jeito. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem rico. E uma pessoa rica não tem falta de nada financeiramente. Mas Zaqueu, ele sentiu falta de algo na sua vida. E por isso ele foi ao encontro de Jesus. O que te falta nessa noite? O que está faltando na tua vida nessa noite, na tua casa, na tua família? Não importa a situação, Deus está aqui nessa noite. Jesus ele pode mudar a tua história. Assim como ele mudou a vida de Zaqueu, ele também muda a tua história nessa noite. Tem momentos que a gente coloca problemas mais altos do que o nosso Deus, maior do que o nosso Deus. Mas não há nada impossível para o nosso Deus. Zaqueu ele poderia ter se preocupado com aquelas pessoas que estavam dizendo que ele era um homem pecador, que Jesus tinha entrado na casa de um homem pecador. Se ele talvez disseram aqui que Jesus talvez não sabia aonde ele estava entrando, mas Jesus sabia onde ele estava entrando. E ele quer entrar na tua casa nesta noite. Ele quer entrar na tua vida nesta noite, mudar a tua história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões que não é para tomar, porque nós não consultamos o nosso Senhor. E muitas das vezes tem situações que Deus deixa a gente passar, porque quando nós passamos por uma situação difícil, lá na frente nós vamos passar por uma maior, e Deus já tem nos preparado para passar por ela. E Zaqueu ali, quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu disse assim: Senhor, se eu quero dar todos os meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado ou roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Eu quero te dizer algo nesta noite, que quando Deus entra na nossa vida, há uma mudança. Tem que ter mudança. Não adianta eu dizer assim, hoje eu sou um crente, um cristão, e não ter mudança de vida.
Porque Deus, Ele muda, irmão. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu falava mal do meu irmão, eu não vou falar mais. Se eu não gostava de fulano ou ciclano, eu tenho que amar. Porque Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros, como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu, houve uma mudança na vida daquele homem quando ele encontrou Jesus. Porque quando alguém diz assim, as pessoas geralmente falam assim que quando o homem ou o ser humano não dá mais nada, ele dá um crente. Aí está bem, né, irmãos? Que aí Jesus muda a história dele. Nós passamos de um homem miserável, nós passamos a servir ao Senhor com alegria. E Zaqueu não foi diferente na vida dele. Mas o Senhor nesta noite está te dizendo: desce depressa, porque eu quero ir lá no teu casa. Desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Então não foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar na casa dele, não. Jesus disse assim: olha, desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. Porque eu quero fazer uma obra na tua vida, um milagre na tua vida. E muitas das vezes, irmão, hoje nós evangelizamos, chegamos na porta de alguém e diz assim: deixa eu falar de Jesus. A gente recebe na nossa cara, a gente leva Jesus e as pessoas não querem. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa. Deus tem pressa em entrar na tua casa. Não é amanhã, irmão, é agora que Deus quer entrar na tua casa. É hoje que Jesus quer fazer a obra na tua família. É hoje que Jesus quer morar no teu coração, quer fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. É hoje que Ele quer transformar a tua história. Deus, Ele muda a história, aleluia. Se eu fosse contar a minha história do meu tipo de evangelho, eu nasci num lar cristão. Mas um dia eu também tive um encontro com Cristo. Não é porque o meu pai é crente, a minha mãe era crente, mas eu tive que ter um encontro com Cristo. E eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades, mas até que o Senhor tem me sustentado. E eu digo que eu não largo meu Jesus por nada neste mundo. E aonde eu passar, eu prego esta palavra. Eu falo que Jesus muda a história, porque eu sou mudança. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, aleluia. Enquanto a Valquíria Michele estava aqui dirigindo o culto, eu comecei a pensar na vida de Michele antes dela servir ao Senhor. Um dia eu vi ela postando no status. Eu não sou muito de mexer em celular, no status, mas nesse dia eu estava olhando e eu vi ela louvando ao Senhor. Eu chorei naquele dia. Porque eu conhecia a vida da Michele. E eu vi as minhas netas. Eu dizia: Senhor, eu não quero que as minhas netas sejam criadas neste mundão lá fora. Eu quero que o Senhor traga ela para a sua presença. Ele tem lugar para ela. E quando eu vi o que Deus fez na vida da Michele, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Aleluia, Deus! Mas é necessário nós dar um lugar. Deus, Ele não faz a obra se eu não quiser. Eu tenho que abrir o meu coração. Porque Zaqueu, ele só recebeu um milagre na sua vida porque ele abriu a sua casa e deixou Jesus entrar. Não vai pensar que é fácil servir ao Senhor, porque não é. Se eu disser, eu estarei mentindo. Mas é gratificante servir ao Senhor. Aleluia, Deus! Porque quando Jesus está no barco, tudo vai bem. O vento sopra de um lado para o outro. A gente pode até derrubar, mas quando passa a tempestade, nós nos levantamos e estamos firmes na presença do Senhor. E eu tenho certeza que daquele dia em diante a vida de Zaqueu foi diferente. Se ele roubava porque ele mesmo reconheceu, ele
dar aos pobres os seus bens, e se ele tivesse roubado, ele ia restituir. Aleluia, Deus. Isso é conversão. Isso é quando nós aceitamos Jesus de novo no nosso coração. É quando nós abrimos a porta para Ele entrar e fazer morada. Aleluia. E Jesus, Ele quer fazer morada na tua casa, na tua vida. Se você sair da sua casa achando que está difícil, eu quero te dizer nessa noite que Deus está mudando a história. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está mudando vida lá, transformando, restaurando. Porque eu creio que Ele está fazendo no meu lar, na minha casa, na minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não é fácil você criar seus filhos na presença do Senhor. E quando eles crescem, eles se afastam. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele traz de volta. Até um tempo atrás eu sofria muito por conta disso. Porque eu criei meus filhos desde pequenininho na presença do Senhor. E só uma hoje está na presença do Senhor. Mas eu olho e falei, Senhor, tu tem cuidado de cada um deles. Eu quero eles aqui te servindo, adorando o nome do Senhor. Então muitas das vezes é muito triste a gente ver isso. Mas eu quero te dizer que mesmo assim eu não deixo de louvar o meu Deus. Eu não deixo de adorar, não deixo de bendizer o nome do Senhor. Porque tudo isso passa, mas o Senhor Ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jesus andando ali, chegando naquele lugar. Quando Ele entra na casa de Zaqueu, Ele disse, olha, eu vou para a tua casa, eu vou pousar na tua casa neste dia. Eu acho que Zaqueu nunca imaginou que ele ia fazer isso. Na casa de um homem pecador, um homem que roubava as pessoas, que tirava o que as pessoas não tinham. Mas aquele homem reconheceu o seu erro. E quando nós reconhecemos que erramos, que pecamos, aí Deus vem e muda a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entrou ali na casa daquele homem. E eu quero te dizer nesta noite que este Evangelho, ele quer nos ensinar que todos os homens e mulheres são dignos de misericórdia. Não importa quem seja, meu irmão, todos têm direito de misericórdia, são dignos de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme Jesus disse, no céu haverá alegria entre os anjos, por causa de um pecador que vinha se arrepender. E naquele dia, teve festa no céu. Eita glória! E eu quero te dizer nessa noite que o maior milagre da nossa vida é a nossa salvação. Hoje eu estava conversando com uma senhora e uma irmã que mora ali do lado da minha loja. E eu falando para ela, eu falei assim, irmã, eu nunca quis ter carro, casa boa, eu quis o céu. E eu digo assim, aquilo que Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Por mais dificuldade que eu passei, mas Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, na minha mesa, na cozinha. Porque Ele sempre tem cuidado de mim. E é por isso que eu continuo marchando para o céu. Pregando esta palavra dizendo que Jesus veio buscar o povo salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pessoas de boas obras, daquele que tem cuidado do seu amigo, do seu irmão. Uma igreja que se preocupa com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi nesta noite que aqui tem um povo zeloso de boas obras. E Deus, Ele se agrada de um povo zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Até então, quando Zaqueu não encontrou Jesus, ele não era um homem zeloso de boas obras. Mas eu tenho certeza que ele mudou as suas atitudes a partir daquele momento. Aleluia, Deus! Porém, para alcançar misericórdia, é preciso que nós tenhamos um mínimo de conhecimento daquele que nos oferece. Zaqueu encontrou-se com o próprio autor do perdão. Por ter a oportunidade de realizar o verdadeiro processo de conversão, analisou os próprios erros do passado, prometeu se corrigir e ajudar principalmente aqueles aos quais de uma forma havia prejudicado. Não, quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos um encontro, aquela pessoa que a gente via, que achava, eu não gosto daquela pessoa, a gente vai lá, abraça, pede perdão. E foi assim que Zaqueu reconheceu o seu erro.
Ele disse só, eu vou lá e vou pedir desculpa. Isso eu estou falando, tá? Não está escrito aqui. Mas eu vou lá e vou devolver. Olha, eu te tirei isso, eu estou te devolvendo. Deus, Ele faz uma coisa tremenda na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia desse, uma das minhas filhas chegou para mim e disse, mãe, quando a senhora fica chateada com alguma pessoa, a senhora fica muito tempo. Eu falei, não. Aquilo ali é de momento, Deus limpa. Graças a Deus, Deus limpa o meu coração. E ela olhou para mim e disse, mãe, pois ora por mim. Porque eu não sou assim. Eu guardo rancor, eu guardo ódio. Eu falei, poxa, está precisando de libertação, realmente, de um encontro verdadeiro com Deus. Irmão, porque isso não é de Deus quando nós temos rancor, né? E eu creio que Deus, Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fez foi reconhecer o seu erro. Aleluia, Deus. Senhor, eu errei, mas a partir de hoje, eu não vou mais. Mas a Bíblia diz que se nós errarmos, pecar, nós temos um advogado, alguém que intercede por nós, e quando nós nos ajoelhamos e pedimos perdão e misericórdia, Ele vai lá e intercede por nós. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite, igreja, Deus, Ele tem milagre para a tua casa nesta noite. Não desista dos teus propósitos de servir ao Senhor. Continue vindo para a casa do Senhor. Continue servindo a esse Deus. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. Eu creio, Deus. E nós temos que contar com o Senhor. Não tem coisa melhor, irmão, do que a gente, quando a gente está passando por um momento, se ajoelhar e pedir a Deus misericórdia, porque Ele queria nos confortar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a tua vida familiar. Talvez nessa noite eu possa estar, eu precisando de um encontro. Você de um encontro com Jesus. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Talvez você possa dizer para mim assim, irmão, mas eu já aceitei Jesus. Eu já tive um encontro. Eu estou falando de um encontro real. Daquele que você sente o amor de Deus na tua vida. O amor que transforma, que liberta, que cura as feridas. É desse encontro que eu estou falando nessa noite. Então nós precisamos ter esse encontro com Cristo nessa noite. E Ele está aqui. Eu creio, Deus. Uma irmã veio cantar e falou que Deus tem tocado no coração dela e falar sobre intimidade. Intimidade é um encontro real com Cristo. Aleluia. Eu não sei se você observou o culto desde o início, mas se você me perguntar o que aconteceu desde o início, eu sei, porque eu estava ligada. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele está aqui para mudar a tua história. Deus está aqui para mudar relacionamento, para transformar casamento, para transformar família, para unir família. O que mais o inimigo tem trabalhado é destruir as famílias. Porque família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E quando toca em um dos nossos, da nossa casa, nós nos desmoronamos. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite para mudar esta história. Maravilha, Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro real com Cristo. Mas nessa noite Ele está te convidando. Glória a Deus. Glória. Ele está dizendo assim, olha, eu quero me levar para a tua casa nesta noite. Eu quero ir contigo para a tua casa. Eu quero entrar na tua casa e fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus, Ele é tremendo, Ele está aqui. A unção de Deus está tão grande neste lugar. Eu não sei porque você está calado, porque você não está orando, glorificando o nome do Senhor. Porque a presença dele está neste lugar. Aleluia. A presença do Senhor está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que nós temos que ter um desejo muito grande de servir ao Senhor. O desejo que Zaqueu teve em encontrar com Cristo mudou a história da vida dele. Então nós temos que ter esse desejo. Eu quero te dizer que muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor arrastado, vem assim, parece que um anjo pega de um lado, outro do outro, e vai embora.
chega aqui, começa a ouvir Deus falar. Aleluia, Deus. A gente diz assim, eu não acredito que eu ia perder tudo isso, não é verdade? E eu não sei como é que você chegou nessa noite, mas se você chegou dessa forma, eu quero te dizer que Deus está levantando a tua vida nesta noite. Deus já está te levantando. Eu não sei se você está precisando de uma cura, de um milagre financeiro, um milagre na tua casa, eu não sei. Mas o Senhor sabe, mas Ele está aqui. Mas a maior coisa que o Senhor quer fazer na tua vida é que você seja salvo. Não importa, mas quando a gente estiver lá no céu, a gente não vai sentir nada. Porque lá não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter pranto. É só aqui, nessa terra. Então, mesmo a gente sente uma coisinha aqui, outra ali. Mas com Jesus a gente vai dando glória a Deus e aleluia. Né? Porque quando a irmã contava o testemunho dela, que ela dizia que o médico disse que ela ia ficar com uma mão paralisada. A minha filha caçula hoje, ela tem 19 anos. E o nome dela é Esther. Teve uma Esther que cantou. E é o nome da minha filha é Esther. E quando ela estava com 7 anos, eu estava no Maranhão. E o pai dela estava aqui, ela veio visitar o pai dela. E nessa visita ela teve um problema sério nos rins. Os 2 rins dela estavam parando. E eu estava lá no Maranhão. E minha filha ligou desesperada, mais velha. Mãe, a senhora tem que vir para cá, porque eu tenho que voltar, ficar no colégio. E a Esther vai ficar. E o médico disse que ela não sabe nem quando é que ela vai sair desse hospital. Sabe o que eu fiz? Estava com minhas outras filhas lá. Tudo novinha. Peguei Milka, Jéssica. Vou morar. Dobrei os meus joelhos na minha cama. Falei, Senhor, isso não. Eu sei que foi o Senhor que me deu, o Senhor pode levar, mas não é o momento. E eu vou para lá, mas minha filha vai ser curada. E com 14 dias eu saí do hospital com ela, e os médicos disseram assim, foi um milagre, porque ela não vai sair daqui. Irmã, a nossa oração não precisa ser de 2, 3 horas, quando Deus quer fazer a obra, basta um clamor. E dizer, Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz que quando aquele cego de Jericó estava à beira do caminho, a Bíblia diz que apenas ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a única fala daquele homem naquele dia. E Deus ali curou, restituiu a sua visão, louvado seja Deus. Eu já pude ver milagre dentro da minha casa através de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a irmã dizia que o braço dela não ia se mover, e quando ela orou e que estava com a mão levantada, isso é milagre, irmã. Para Deus, Deus ele confunde os grandes, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele ainda faz milagre no nosso meio, aleluia. Porque se você está aqui e eu estou, é porque nós somos um milagre diante do Senhor. Aleluia. Nunca se esqueça que para que Jesus entre na nossa casa, nós temos que descer. Zaqueu ele subiu, mas Jesus chegou e disse assim, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Então Jesus está dizendo nessa noite, desça na minha presença, porque eu vou fazer a obra na tua casa, na tua família. Desça na minha presença, porque eu vou te dar renovo, aleluia. Eu vou mudar a tua história, aleluia. Deus está dizendo para nós descermos, igreja. É tempo de descer na presença do Senhor. Não é tempo de nós queremos ser grande, não, porque quem grande aqui é o nosso Deus. Grande aqui é a presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo de descermos na presença de Deus, para que Deus venha fazer aquilo na nossa vida que nós necessitamos. Porque quando nós descemos, o Senhor diz assim, Ele está precisando de mim. E Deus começa a fazer a obra na nossa vida. Como diz lá em Mateus, né? Capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O segredo de nós recebermos de Deus é buscar primeiro a Ele. Não tem outro segredo, é obedecer a palavra do Senhor.
é obedecer aos nossos líderes. Louvado seja Deus. Então este é o segredo, irmão. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa que o resto vai vir. O Senhor vai mandar quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, né? Eu já estive pastoreando no Maranhão, irmã, não é fácil não pastorear no Nordeste. Viu? Não é fácil não. Mas eu quero te dizer que Deus nunca deixou faltar nada. Aleluia. Deus nunca deixou faltar. E eu sempre digo, eu faço. Não importa, eu tenho meu trabalho, mas eu digo, Senhor, quando é a hora, eu largo tudo e vou fazer. Porque quando Deus Ele chama, Ele cuida de cada um de nós. E eu quero dizer para os pastores dessa igreja, não desista. O Senhor é com vocês, amém? E Deus tem uma grande obra neste lugar e está realizando. Jesus, irmão, Ele está voltando, mas Ele ainda tem obra a fazer nesta terra. Então Ele precisa de mim e de você. Então nessa noite, leve essa palavra no teu coração, comece a mastigar ela mais. Eu costumo dizer que quando a gente vai ouvir uma palavra, a gente chega, vai no caminho e vai mastigando aquela palavra. Tem gente que quando sai da igreja não sabe mais o que aconteceu. Mas eu sou diferente, eu começo a conversar. Quando termina o culto, a minha filha vai me deixar em casa e a gente vai comentando no culto. Que palavra foi aquela? Que louvor, meu Deus! Parece que o céu desceu, a igreja subiu e você começa a fazer isso e Deus vê, Ele se agrada. Isso é cultuar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, para encerrar as minhas palavras desta noite, vamos descer na presença do Senhor. Zaqueu, ele subiu, mas Jesus disse, olha, desce, porque hoje eu vou para a tua casa. Então não vai ser Jesus nessa noite não, leve Jesus contigo. Leve o Senhor para a tua casa nesta noite. Diga assim, Senhor, aqui é a minha casa, eu te apresento o meu lar, entra e faz morada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E tudo que é de ruim, aquilo que tem perturbado, que tem tirado a tua paz, a tua alegria, Jesus Ele vai tirar nesta noite. Jesus está aqui para te dar alegria, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Zaqueu ficou alegre, recebeu Jesus com alegria. Então receba Jesus nessa noite com alegria na tua vida. Leve Ele para a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa mais e mais, a cada dia, acrescentar os teus dias na presença do Senhor. Amém, igreja? Eu quero te já agradecer esta porra só por este convite. Não sei se está vendo, o pastor vai me convidar alguma vez para vir aqui. Louvado seja Deus, né? Quem sabe um dia eu venho lá com o Ministério de Louvor para juntar com essa abençoada aqui e fazer uma obra santa, né? Louvado seja Deus. A Michelle conhece lá o Ministério de Louvor, é uma bênção lá da igreja. Louvado seja o Senhor. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por estar aqui. Amém, igreja? E que o Senhor venha falar ao seu coração. Se eu falar mais disso aqui, não é Deus que está falando mais, sou eu, tá bem? Então eu encerro as minhas palavras agradecendo e que você nesta noite seja abençoado pelo nosso Deus. A bênção do Senhor está sobre a tua vida nesta noite. E leve Jesus para casa, amém? Não faça igual Zaqueu que subiu, não. Desça e corre depressa e leve Jesus, porque Ele quer entrar na tua vida nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra diz amém. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor. Que palavra poderosa, maravilhosa. Palavra abençoada que impactou o nosso coração. A palavra de Deus é uma palavra que tem a capacidade de mudar a nossa vida e a nossa vida depois. Feche seus olhos. Glória a Deus. Se tentam destruir, só vão dar fé até tramam contra mim.
Deus pela vida da pastora. Que Deus possa te abençoar. E pode ter certeza que Ele vai trazer mais vezes aqui. Meu amigo Josiel, Deus abençoe você e os seus amigos, a todos os visitantes. Que Deus possa abençoar a todos. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Deus, neste momento queremos ser gratíssimo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Leva todos, Senhor, debaixo, Senhor, das tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos ser iguais a Ti. Jesus, que de verdade, Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso. Que de verdade é esse encontro contigo. Essa liberdade, Senhor, de abrir as portas e te ter, Senhor, conosco, em nome de Jesus Cristo. Senhor, esse Deus que liberta, que transforma, que possa agora, Senhor, estar acompanhando os teus filhos, Senhor, venha despedir os teus filhos, Senhor, leva eles debaixo, Senhor, das tuas mãos santas, livra de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, o final de semana de cada um, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, amanhã tem um congresso no Belegal, os jovens, pastor, os jovens. Sim, mas todos os departamentos amanhã, né? A igreja todinha aí, você que tem carro. Nós que precisamos, a gente tem, mas a gente precisa, né, pastor? Mas a gente sai para trabalhar, a gente precisa, né, de carro, né? Deixa nós para trás não, gente. Fala lá no grupo lá, eu vou, cabe um. Aí nós dividimos, né? Cabe dois, nós dividimos, porque tem muita gente que quer ir. Só que não tem condições de chegar lá, né? Então, ajuda a gente aí, igreja. Amém? 6h30? 6h30, aqui como é crente. 6h30 ponto amanhã aqui na porta da igreja, amém? Abre as suas mãos, cubra a tua cabeça, com o amor de Deus Pai, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida de todos, não só hoje, mas para sempre. Quem concorda diz? Amém. Em nome de Jesus.
falando aqui no meu ouvido, pai. Ele é insuportável, mas é meu pai. Eu apoio meu pai, titia. Eu apoio meu pai. Criança inocente, né? E a semana não, pô? Semana não? Não vai não. É só vocês falarem um pouquinho mais alto. Jack Paul.